Bira, muito obrigada por suas colocações, acho que foram muito aqui, eu estou acompanhando mais ou menos o chat aqui, muita gente falando positivamente tanto da sua apresentação quanto da apresentação da Valdete, com muitos elogios aqui. Então, eu gostaria agora de chamar os colegas, né? Enquanto isso, eu vou fazer algumas pequenas considerações que eu acho fundamentais. Primeiro, sobre isso que você falou, Bira, eu vi um artigo agora, da OSHA mostrando mais ou menos que 19% das Covids existentes naquela região do Oregon, nos Estados Unidos, seriam relacionados ao trabalho. Eu tenho muitas reservas de fazer essas transposições automáticas, porque as condições de trabalho e de vida são muito diferentes no Brasil e em outros países. No entanto, digamos que a gente pegue um pouco esse número para exercício, 19%. Isso representa milhões de pessoas aqui no Brasil. Então, como é que nós vamos fazer? Como alguns preconizam, como as empresas preconizam, e como parece que o INSS está preconizando também, de fazer um nexo causal, caso a caso. Na prática, quer dizer que esses milhões de pessoas não terão Covid relacionada ao trabalho reconhecida. Então, acho que essa é uma questão muito importante que os sindicatos deveriam pensar. Uma outra coisa que foi colocada por vocês, eu queria falar sobre a questão das sequelas. Além da importância das sequelas serem desveladas, estudadas e consideradas nos serviços de saúde, na Previdência Social, tem uma rede muito importante no SUS, que é a atenção domiciliar, por meio também da estratégia Saúde e Família, que tem também como detectar isso e como auxiliar essas pessoas que ficam com sequelas. Então, acho que tem várias coisas. Infelizmente, o que nós temos visto de contatos das empresas é que os protocolos têm sido feitos sem nenhuma seriedade científica na grande maioria das empresas, né, que a gente tem tido contato. Então, essa coisa que você coloca da importância das empresas se responsabilizarem, a diminuírem a sua nocividade interna, tudo, também seria fundamental, que tem muita coisa para ser conversada e que as autoridades sanitárias municipais poderiam também atuar, né? Não é só, nós temos que fazer o que é possível e onde é possível, né? Então, acho que queria fazer essas considerações e eu queria ver se algum dos colegas, eles não apareceram ainda, os colegas aqui da pesquisa, Cal, Cris, Dani, para ver se alguém teria alguma questão a acrescentar, a fazer considerações aí. Essa questão das demissões que a Valdete colocou, fundamentais, porque nós temos, o nosso formulário, ele capta isso, ó, testagem, sequelas, demissões, pessoas com deficiência, emissão de CAT. Quer dizer, a gente tentou abranger essas coisas que vocês colocaram, justamente que nós achamos muito importante, termos conhecimento de como se comportou, né, a sociedade, como se comportaram as empresas, né, nessa pandemia. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Cris, Dani, Cal, César, Pará, Rodolfo. Olá. Sim, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao Bira e à Valdete por estar conosco aqui e por ter já introduzido o nosso assunto de uma forma tão fácil, né? De uma linguagem boa para todos. Eu gostaria de falar que nós tentamos, né, no nosso formulário, já na construção do questionário, investigar um pouco mais essa questão dos ambientes de trabalho, viu, Bira? E contudo, eu acho que você veio complementar, né, apesar de nós termos colocado no questionário algumas questões de protocolos de segurança, de proteção, o que você falou sobre a temperatura e umidade, que é muito importante, a ventilação, seria um aspecto a ser acrescentado, inclusive, né? Porque embora parece óbvio, né? Tem tantas coisas que parecem para a gente óbvio, mas que no dia a dia passa batido. Gostei que você deu esse reforço e dizer que no questionário tem espaço, né, para que as pessoas coloquem os trabalhadores possam colocar suas percepções
dependendo, inclusive, da natureza da atividade. Né? Maria, posso falar uma coisa? Claro. Não, essa questão, a umidade, os estudos principais não são nem para o coronavírus. Se faz se estima que seja parecido. Tem que ficar acima de 60%. O problema do ar-condicionado, você sabe, né? Eu trabalho no INCOR, ar-condicionado. Aí o ressecamento, a umidade vai lá para o dia que fora está 30, 40 graus, cai 20, 30%. É muito importante isso. Isso faz o vírus, com maior umidade, ele fica mais gordinho, ele chupa a água, ele cai mais no chão, nas bancadas, no chão. E a outra coisa da ventilação é que a infectividade depende da concentração de vírus que você inala. Se eu inalar 1000 vírus é uma coisa, 10.000 vírus é muito pior. Então, eu reduzo o risco da infecção e a gravidade da infecção se eu diminuo a concentração da porcaria que ele... Isso vale para produto químico, a gente sabe disso, e também vale para vírus. Então, é fundamental, por isso que o transporte todo, escolar, interestadual, municipal, intermunicipal, etc., e as salas que vão reunir estudantes em algum momento, eu não sei como é que vai ser operado isso, e dentro, obviamente, um sistema bancário. São agências que trabalham um monte de gente, como é que está, ou nas grandes empresas que estão trabalhando. Né? Então, justamente, agora não existe essa preocupação, né? Porque, na verdade, os protocolos estão sendo feitos quase que, digamos, de uma forma protocolar, né? Sem levar em consideração essas questões. Então, realmente é uma coisa que nós temos que trabalhar muito. Não, nós não diretamente, mas as pessoas que trabalham nesta área de segurança, de saúde, têm que se preocupar com isso, né? Acho que tem que colaborar com isso. Eu queria só registrar algumas coisas aqui, falando sobre essa desigualdade também entre pretos e pardos aqui no Brasil, né? Que apenas 9% dos pretos e pardos tiveram oportunidade de trabalhar em home office aqui no Brasil, enquanto 17,6% dos brasileiros de cor branca puderam aderir a essa iniciativa. Nós sabemos dessa desigualdade, né? Claro que o home office hoje, apesar de vários problemas que são citados e são justos se criticar, são uma forma de proteção, são a forma de proteção hoje para a Covid, né? Que é o isolamento físico, né? E Valdete, gostaria de falar, acrescentar alguma coisa? Quero acrescentar duas coisas. Primeiro, sim, dizer que, às vezes, se diz que essa é uma doença democrática, né? Porque não vê classe social, mas isso não é bem uma verdade, como tu mesmo disseste, né? Porque há uma parcela da população que pode se proteger e uma parcela que está mais exposta. E, em segundo lugar, ressaltar a importância duas coisas que o Bira falou. Eu posso chamar de Bira, não conheço ele, mas está ali escrito Bira no negocinho, então, que eu achei assim, fundamental. Primeiro, assim, é negar o óbvio. Isso eu acho que é uma frase-chave. Dizer que não é relacionado ao trabalho é negar o óbvio, porque a gente passa a maior parte do nosso tempo dentro do ambiente de trabalho ou se deslocando para o ambiente de trabalho. Então, se é uma doença que se transmite, como ele nos mostrou, e que não há um controle efetivo, é evidente que o trabalho é um fator definitivo, inclusive, para espalhar o risco, o vírus e o adoecimento. E a segunda é a questão que ele ressaltou da prevenção, né? Da importância da prevenção, e tu falaste agora, e a Cristiane também, e aí eu quero só chamar a atenção que, na verdade, a regulação jurídica no Brasil já determina isso. Existe lá no artigo 7º um inciso que diz que é dever de quem emprega, mas é um dever que gera um direito para todos os trabalhadores, não importa a forma de contratação, manter o ambiente saudável, reduzir os riscos à saúde no ambiente de trabalho. Então, esses estudos são urgentes, né, da especificidade de cada ambiente de trabalho, mas também é urgente que se exige, e tá uma tarefa para os sindicatos, inclusive, que os empregadores assumam esse dever e promovam o que for necessário promover para que esses ambientes sejam menos arriscados do que hoje eles são. Era isso que eu queria dizer. É isso mesmo. O Cal se inscreveu aqui. Cal, está com a palavra. Bom, boa noite a todos. Primeiro dizer que gostei muito das colocações da Valdete e do Bira.
Acho que é muito importante que a gente aprofunde essas discussões, até para que nós, e principalmente os trabalhadores de um modo geral, possam se armar de argumentos e ter conhecimento sobre o que significa essa doença, as formas de prevenção e, inclusive, essa questão do direito de se relacionar ao trabalho quando ela atingir trabalhadores que são expostos à contaminação. Dentre os vários argumentos que têm sido levantados para negar isto, né, que o Bira chamou de óbvio, que é esta relação, tem-se dito que se trata de uma endemia e que, portanto, de acordo com a legislação da Previdência Social, as endemias não são consideradas doenças ocupacionais. Isso é mais um falso argumento do ponto de vista técnico. O perfil que nós temos da incidência, da prevalência dessa doença, não é o de uma endemia. Nós vivemos uma situação claramente caracterizável como uma epidemia. Em se tratando de uma epidemia que atinge vários países, a denominação é de pandemia, mas com certeza não é endemia. Mas uma questão que eu gostaria de perguntar para a doutora Valdetti, que se trata de uma interpretação de uma questão legal, já foi mencionado aí, e no artigo que a Maria e eu escrevemos, a gente reforça isso também, que na medida provisória 927, no artigo 29, no meu entendimento, nunca foi dito lá que a Covid não poderia ser uma doença ligada ao trabalho. O que estava dito é que ela teria, para que isso fosse considerado, que se provar o nexo. A pergunta é, na medida em que ela foi revogada pelo Supremo, então não se revogou objetivamente a necessidade do nexo, da comprovação da relação? Né? Não é isso que foi revogado? Era esta a questão que eu gostaria de colocar. Posso já responder rapidinho? Claro, pode sim, a pergunta é muito boa. Na verdade, assim, o dispositivo foi revogado justamente por exigir o nexo, o que, na verdade, não era um grande problema. Ele foi muito mais atacado pelo efeito simbólico, né, de nós estarmos vivendo uma epidemia e a preocupação do governo ser justamente evitar que as pessoas tivessem algum amparo nas relações de trabalho num momento como esse. Porque, na verdade, mesmo o reconhecimento do nexo, se a gente pensar, por exemplo, sobre a lógica do nexo epidemiológico, que já se utiliza para várias enfermidades, e que daí é objetivo, né? Se a atividade realizada é essa, o adoecimento é considerado como um adoecimento causado, pelo menos que tem numa das suas causas do trabalho, independente de qualquer outra demonstração, seria possível encaixar a Covid aí, que foi o que foi feito depois, posteriormente, naquela portaria, que foi editada, publicada num dia e revogada no dia seguinte, que dizia exatamente isso, que incluía a Covid-19 como uma doença que objetivamente tinha relação com o trabalho. Mas, assim, a revogação desse dispositivo, na verdade, não sei se chega assim, a eliminar a necessidade de nexo, mas, sem dúvida nenhuma, vai no sentido do que, inclusive, foi a fala do Bira, de que esse nexo tem que ser presumido porque a doença circula com os corpos, e onde a gente passa a maior parte do nosso tempo é no ambiente de trabalho. Então, é muito difícil sustentar que esse ambiente de trabalho, e a maioria das pessoas contaminadas são pessoas adultas que trabalham, ou que em algum momento tem que expor seus corpos em ambientes coletivos para se deslocar para o trabalho. Então, é difícil não reconhecer o fato de que o trabalho interfere na disseminação e na contaminação por essa doença. Então, eu não sei se elimina a necessidade de nexo, mas elimina aquela necessidade de comprovação do nexo que tinha no dispositivo e que tinha o intuito de dificultar a caracterização da Covid como doença de trabalho. Não, sem dúvida, estamos falando da comprovação do nexo. O nexo que a gente defende é a sua presunção, né? O nexo presumível. Exatamente, inclusive porque foi dito aí, né, que é impossível a gente determinar o momento em que a pessoa foi infectada, né? Isso é uma coisa impossível. A não ser em raríssimos casos, mas assim, no geral é impossível, né? Agora, Oi, Bira. Talvez eu não me lembro do questionário de vocês, que eu acho que eu cheguei a responder, né? Fiz um teste, não sei. Foi. Porque, claro, aí como uma coisa de pesquisa, se vocês entrevistam um indivíduo que teve Covid, por exemplo, eu tive Covid, trabalho no hospital. Eu não tive contato na minha residência com ninguém que teve Covid. Uhum. Fica mais fácil achar que eu peguei no hospital, trabalho lá, tive Covid e não tive contato. A minha companheira não teve Covid.
Então, enfim, embora eu não tenha ideia se foi subir no elevador, no refeitório, enfim, não importa. Agora, é interessante no questionário entrevistar a família da pessoa que teve. Não sei se vocês estão fazendo isso. Olha, esse formulário é um formulário de responder, as pessoas respondem. Então, elas respondem, tem uma parte de contactante, sim, lá. Por exemplo, a família perguntar onde é que eles trabalham, se eles usam transporte coletivo com que frequência. Porque isso também, do ponto de vista da pesquisa, de entender o que está acontecendo, ajuda também. Não estou falando que nós vamos usar isso para fins previdenciários, estou falando como entendimento da movimentação da estrutura da família, porque uma parte das pessoas, de fato, pode se contaminar na casa dela, porque outras pessoas trabalham em outro lugar e vai para casa, entendeu? Isso pode, claro que pode acontecer, é evidente. Mas sempre é o fator trabalho envolvido. Então, é interessante na pesquisa também não deixar esse aspecto de ser levantado. Pode falar, Bira. A última coisa, sei lá, é que eu vejo no meu caso, que eu fiquei fazendo fisioterapia 1 mês e meio, 2 meses, até hoje faço. Agora, nós podíamos criar um grande mercado de trabalho para professor de educação física, fisioterapeuta e nutricionista, né? Porque são milhões de infectados, nós estamos precisando arrumar emprego, e o setor saúde é um grande empregador, porque as pessoas... contratei uma moça para vir em casa, e gastava uns R$2.500 por mês com isso. Quem pode? Eu sou do INCOR, ou seja, né? Então, isso é um gasto para uma parte das pessoas pobres que ficam sequelas. Se elas não fazem esse tipo de trabalho, elas vão demorar mais tempo. Quando eu saía, eu não conseguia tomar banho sozinho. Então, elas vão demorar mais tempo. Eu estava fazendo depois uma atividade online com outros pacientes, um deles morreu durante o mês que a gente fazia uns exercícios respiratórios. Na semana seguinte, o cara não vem, mas o senhor não vem mais. Ele teve um quadro vascular, entendeu? Então, tem muita... Então, trabalhar com o SUS, obrigar construção ou implementação de centros de reabilitação, ou serviço, não precisa de nada sofisticado. O que eu fazia em casa era levantar peso, andar para lá, para cá, movimentar, não é nada... Pode fazer perfeitamente na unidade de saúde, num domicílio que tem algum espaço, na rua, mas precisa de ter uma orientação, uma frequência, para o cara se recuperar logo e, com isso, reduzir sequela pulmonar e outras. E isso exige um conjunto de profissionais dos municípios, que podem ser os professores de educação física, das escolas, das secretarias de esportes e da saúde, e aumentar as pessoas para atender essa demanda grande que várias cidades e estados estão tendo, nessa parte de sequela especificamente. Bira, isso que você falou é muito importante das sequelas, e acho que nós temos que estimular e cobrar das prefeituras que contratem profissionais. É verdade isso, que nós temos uma falta de profissionais para a demanda que já existe. Agora, essa é uma demanda adicional que tem que ser atendida. Então, a atenção domiciliar do SUS, que é fraca, que tem pouca estrutura, ela tem que ser reforçada, inclusive, nesse aspecto, sabe? Então, eu acrescentaria outras pessoas, além desses que você falou, de terapeutas ocupacionais e psicólogos também, que são fundamentais, e outros que forem surgindo a necessidade. Em relação à pesquisa, você falou dessa entrevista com a família, né? Esse questionário tinha um grande desafio. Ele não podia ser longo demais, porque ele é autorrespondido, e, ao mesmo tempo, tinha que ser muito simples também, porque é difícil, muitas vezes, o trabalhador responder questionários longos, tudo. Mas nós temos uma segunda fase, que é a fase das entrevistas. E nessa questão das entrevistas, eu acho que a gente tem que contemplar, assim, muito esse trajeto que o vírus faz. O trajeto, a mobilidade, quanto essa mobilidade interfere. Já há pesquisas aqui em São Paulo nesse sentido, e eu acho que a gente pode reforçar esses estudos, esse conhecimento, né? Queria que o Pará falasse, porque ele se inscreveu aqui. Por favor, Pará é outro membro e do fórum aqui, né? Da Centro Trabalho, e velho amigo, né? Eu acho que é muito importante essa discussão, né?
E na linguagem que a gente tem usado na área de acidentes do trabalho, a representação do acidente pelo modelo da gravata borboleta, né, ele coloca essa discussão da sequela da doença ou do pós-doença como que a gente chama de lado direito da gravata borboleta. Então, nós vimos nesse debate tanto a referência a consequências, a impactos na dimensão jurídica, do respeito ou desrespeito a direitos das vítimas, e no campo da saúde, né, esse universo que o Bira apontou, levantou, da doença como uma doença sistêmica, né, eu acho que a gente precisa evoluir para a defesa de uma política pública que adote mecanismos de busca ativa dessa avaliação de quem passou pela doença. Como o Bira mostrou muito bem, olha, não basta receber alta para dizer que está recuperado, né? Quando a possibilidade de efeitos de saúde é tão ampla como a que ele já mostrou. Então, esse é um aspecto, e aí entraria, junto com essa busca ativa, a oferta da assistência necessária, que era esse outro ponto que vocês vinham discutindo, né? Opa, eu tenho uma sequela respiratória, eu preciso de um tipo de acompanhamento. Eu tenho uma sequela na esfera psíquica, é outro mecanismo que vai ser mais importante. E essa dinâmica, além de contar as pessoas que passam pelo mix, né? Pelos vários tipos de impactos. Então, mas muito importante, eu acho que a gente evolua para esse tipo de busca ativa desses impactos. Isso a gente já vem discutindo em relação a outros momentos de acidentes do trabalho, como grandes desastres, né? E a mesma coisa também na esfera das origens desses né? Eu lembrei de uma iniciativa lá na Bahia, que foi muito divulgada pelo Vitor Filgueiras, né? Onde eles estavam fazendo uma busca desses efeitos, associando pessoas na escola, nos cursos de Direito, nos cursos de Economia do Trabalho, nos cursos do universo da saúde. Então, a gente tem muito a aprender, né, e a buscar construir nessa resposta a essa pandemia. Eu acho que o pior dos cenários é esse, vamos dizer assim, de um impacto ainda maior dessas iniciativas negacionistas que a gente vem enfrentando, de que todo esse esforço que a boa ciência vem fazendo no sentido de mostrar todo esse desenho que a doença toma, ele não pode ser perdido, né? A gente precisa trazer essas lições para o nosso cotidiano. E parabéns à doutora Valdete e ao Bira pelas excelentes contribuições e questões que trouxeram para o debate. Eu acho que... Maria, eu posso só fazer uma observação? E essa sem questão dúvida que o Pará levanta muito bem, que o Bira antes colocou das sequelas, é mais um elemento que reforça a necessidade de garantir o emprego, o trabalho, enfim, né, dessas pessoas, porque a gente não sabe ainda o que elas vão passar e que condição elas vão ter para poder se vender novamente no mercado. Então, é o mínimo que você tem que fazer, é garantir que ela continue tendo dinheiro, né, no final do mês para se alimentar de forma adequada, para comprar os remédios que forem necessários, para chamar o fisioterapeuta, etc. Valdete, isso que você está falando, olha só, nós temos feito reuniões com trabalhadores, com dirigentes sindicais, e eles têm colocado uma coisa, várias categorias têm colocado isso, que muitos trabalhadores até escondem seus sintomas, porque têm medo de ser demitidos ou de ser discriminados, têm medo de ser demitidos. Isto faz com que haja uma transmissão maior ainda, uma contaminação maior ainda, infecção maior ainda, não só nos ambientes de trabalho,
como nas suas famílias, né? Então, se a gente não tiver esse suporte social, de auxílio emergencial, de suporte para quem não tem emprego, de auxílio-doença correto na Previdência Social e também a garantia de emprego, a gente não tem essa proteção. Então, acho que é fundamental que o Sistema Único de Saúde também se envolva fortemente nessa política, né, de proteção social, que é muito importante. Lembrar que, durante meses e meses da pandemia, o INSS não concedeu auxílio-doença, concedeu apenas um adiantamento no valor de um salário mínimo, sem conceder auxílio-doença, né? Então, isso me parece um desserviço no sentido de fazer essa proteção, de dar essa proteção aos trabalhadores. Então, acho que isso que todos nós estamos falando aqui, é fundamental a gente construir essa política, e essa pesquisa tem esse objetivo também de levantar as necessidades, levantar as questões que são colocadas individualmente, mas que nós temos que analisar no coletivo para transformar em políticas públicas. Mais alguém? Não, a última observação, que é o seguinte, é sobre a questão do distanciamento. O pessoal fala 1,5 metro, né? Não, então, justamente, muitas portarias do governo federal têm colocado 1 metro de distância, né? E 1 metro tem se mostrado insuficiente. Então, mas algumas pessoas advogam uns 2 metros, mesmo sendo insuficiente também. Então, o problema é o seguinte, quando você tosse, está com vírus e tosse, a maior parte das gotas, as gotículas que saem, são grandes. Cai no chão. São mais pesadas, então 1,5 metro é possível que seja razoável. Agora, quando você está falando, como eu estou falando aqui, eu estou espalhando gotículas na ordem de nanopartículas, 0,1 micrômetro. E essas ficam mais tempo no ar. Por isso que eu insisto na ventilação e na umidade. Porque, ou seja, você tem que ter o distanciamento para as gotículas. Claro, porque a contaminação, eu tuço no nariz dele, então a pessoa já vai... Ou pela boca. Agora, aquelas partículas pequenininhas da minha expiração, cada vez que eu encho o ar e solto, eu estou eliminando o vírus se eu estiver infectado. Essa expiração, as partículas, a maior parte das partículas tem menos de uma micra, uma boa parte 0,1, que é o tamanho do diabo do vírus. Então, por isso que essas medidas ambientais, todo o transporte, empresa, ambiente interno, são muito importantes, fora a questão do amparo a quem trabalha, essa parte de higiene é fundamental, hein? E mais uma vez nisso, também a autoridade sanitária tem que deixar de considerar as empresas um espaço privado em que são espaços em que convivem pessoas que vão contaminar os municípios, as comunidades todas, né? Então, tem que ter uma intervenção direta. Será que mais alguém quer falar? Nós estamos já com o limite do tempo. Terminamos, então? Bom, olha, eu vou finalizar, então. Eu gostaria de agradecer imensamente de novo, Valdete, Bira, os colegas aqui do projeto de pesquisa, o Fórum da Sem Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho, que nos dá o apoio a esse projeto, a todos os parceiros que assinaram já o termo de cooperação conosco, né? Com a ASAS, que é a entidade, né, que está gestando esse apoio do Ministério Público do Trabalho, e também a todos os que vão firmar parceria com a gente. Nós esperamos que muita gente no Brasil firme parceria com a gente, e nós esperamos contar com esta rede de pessoas que conhecem muito para ajudar os trabalhadores, inclusive nas necessidades que forem sendo colocadas nos próprios questionários. Essa é uma intenção que a gente tem, não é só de fazer um relatório final no final do projeto, não, é de, durante a pesquisa, a gente ir alimentando as entidades sindicais, o poder público e as pessoas na proteção dos trabalhadores. Então, gostaria de agradecer imensamente todo mundo que está aqui até agora e obrigada, até a próxima. Só incluir nesse agradecimento final 2 pessoas que trabalharam demais para esse momento aqui hoje. Sem dúvida, desculpe parar. A Lília. A Lília.
que é a nossa jornalista, que, olha, está tendo um trabalho enorme, e o Wagner, né? E o Wagner, né? O Wagner também, que garantiu que... Então... Não, e que garantiram que a nossa transmissão transcorresse sem, digamos, grandes percalços, né? Então, muito obrigada, Lilian. É o contato nosso do projeto com todos os sindicatos, está fazendo um trabalho maravilhoso. Por favor, visitem o nosso portal, que está muito legal. Oi, Pará. Lilian não sabe, mas desses 76 encontros que a gente fez do fórum, a primeira vez que eu recebi uma pergunta assim, e um elogio, mas como ficou bonita a propaganda que vocês colocaram no fórum, foi dessa vez, porque eu peguei um cartaz que ela montou e coloquei lá. E apesar da minha foto, ainda elogiaram. Não, peraí, por causa da sua foto também, Pará. Então, assim, a Lilian que fez a arte, né, toda, a arte do nosso portal é muito bonita, eu acho. Muito bonita, Não, então, por favor, visitem. Eu gradei muito. Né? É isso mesmo. Assim como gradei de um parceiro da Valdete, que apareceu várias vezes durante a apresentação, enquanto ela falava, lindão que apareceu aí por trás. São dois, na verdade. Tem um mais velhinho que é mais calmo e essa é filhotona. Essa sempre participa de tudo que é live, não adianta. Ela sempre interage. Bom, da vida, né? É isso aí. É isso aí. Muito tá obrigado. Bom, então. Obrigado a todos. Obrigada, então, gente. Tchau, então. Uma boa noite para todo mundo aí.